Bem, boa noite mais uma vez, boa noite a todos, aos que chegaram depois da explicação inicial do Wagner. E como vocês viram, nós apresentamos uma das obras magistrais do teatro universal. O autor, de repente, talvez vocês, alguns de vocês, pode ser até que não conheçam o nome do autor, conheça só de alguma referência, e não ligue o nome à obra. Mas as obras dele, acredito que muitos de vocês conhecem. O autor, como vocês sabem, é William Shakespeare. Vamos ver. Quem é que pode citar uma obra de Shakespeare aí? Uma outra obra de Shakespeare? Vamos lá. Falou? Alguém falou? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta é uma das mais conhecidas obras, não é? E tem sido adaptada para... Aliás, como as outras obras de Shakespeare, têm sido adaptadas para o cinema, para a televisão, para o rádio, ópera, balé. Há um balé lindíssimo, Romeu e Julieta, que foi até recentemente apresentado no Rio. E no momento está sendo apresentado, vai estrear no Rio de Janeiro, em vez de São Paulo, uma das obras mais incríveis. Muito boa, tão boa quanto essa, embora alguns achem que, em termos de tragédia, o Rei Lear é a tragédia mais bem construída, não só de Shakespeare, como em todas as tragédias depois dos gregos, que começaram com a tragédia e a comédia. Macbeth. Macbeth, como já deve ter visto as chamadas na televisão, Marcelo Antoni, né? E o Cláudio Fontana, agora faz a Lady Macbeth. Porque, na verdade, o elenco de Macbeth, que vai se apresentar no Rio, é todo constituído de homens. Por quê? Porque no teatro de Shakespeare, isso era uma tradição que vinha desde a Grécia, e o teatro elisabetano, o teatro de Shakespeare, só os homens é que faziam teatro, só os homens é que interpretavam. Então, Lady Macbeth, a Julieta, a suave Julieta, a meiga Cordélia, eram todos representados por homens. Eu falei a expressão elisabetano porque Shakespeare viveu primeiro no reinado de Jaime I, que foi pai da rainha Elizabeth, mas depois foi durante o reinado de Elizabeth I, que você já deve ter estudado na história, foi uma das rainhas mais incríveis, que realmente começou a consolidar o grande império inglês. Então Shakespeare, ele construiu suas obras, seu teatro, numa época de grande poder, de grande evolução econômica da Inglaterra. Londres era um local de muitos entretenimentos. Ele nasceu numa cidade chamada Stratford-on-Avon e logo foi para Londres, assim, depois, ainda jovem, foi para Londres. E em Londres ele foi trabalhar, ele estava pobre nessa ocasião, a família tinha ido à falência, e ele foi trabalhar na frente do teatro para cuidar dos cavalos. Porque as pessoas chegavam em cavalos, né? A cavalo, desde naquela época não via, alguns chegavam em charretes, e ele cuidava dos cavalos. Aliás, essa questão dos cavalos chegarem à porta dos teatros, que há uma expressão que não sei se alguém faz teatro aqui, eu já ouvi falar, que se deseja aos atores merda. Não é exatamente na Inglaterra. Na Inglaterra eles usam até uma outra expressão, quebra uma perna, que é meio trágico, não é? Mas o merda vem da França exatamente por isso, porque quanto mais, vou usar a expressão exata, quanto mais cocô de cavalo tivesse na porta do teatro, mais gente, então mais sucesso. Então eles desejavam merda, muita merda, né? Daí essa expressão. Shakespeare foi ator, diretor, produtor, escreveu muitas comédias e tragédias, comédias como, por exemplo, A Megera Domada, foi adaptada há muitos anos atrás, na Globo, fizeram uma novela. Muitas comédias, assim como, por exemplo, Medida por Medida, e várias outras. E tragédias. As tragédias deles são realmente inesquecíveis, como o Rei Lear. Nós temos Hamlet, aliás, aqui muitos de vocês já devem ter ouvido falar de Hamlet, né? E se não ouviram expressões de Hamlet. Quem não viu a expressão ser ou não ser, eis a questão, não é? Outra expressão também é meu reino por um cavalo. Essa expressão foi de uma peça chamada Ricardo III. E várias outras expressões dos textos de Shakespeare que ficaram, assim, até hoje são citadas em obras literárias, em poesias, em outras adaptações, em peças, etc.
Bom, quando o Shakespeare escreveu o Rei Lear, ele já estava na maturidade. Juntamente com Macbeth, ambas foram escritas em 1606, 10 anos antes dele morrer. Logo depois ele se retirou para a sua terra natal, Stratford-on-Avon, e morreu em 1616. Então, o Rei Lear, como vocês viram, ele trata de uma questão muito importante. Um rei decide dividir o seu reino pelas 3 filhas. E acontece que vocês vão ver, inclusive, a arrogância dele, a vaidade dele, a vaidade principalmente, tudo que o cega, ele não faz ver, ele não conhece essas filhas. Ele se deixa enganar pelas 2 filhas e não conhece a terceira e a sinceridade da terceira. Da mesma forma que o Gloucester, o Conde Gloucester, se deixa enganar pelos 2 filhos, pelo filho, aliás, pelo Edmundo, pelo filho bastardo Edmundo, que faz uma intriga para prejudicar o filho de Galo. Então, nós vemos isso em muitas empresas, muitas corporações, não é mesmo? Mas quem vai falar melhor do isso, exatamente, como se o rei da Grã-Bretanha fosse uma grande corporação, e quem vai falar exatamente disso, desse princípio de administração, é o Wagner Siqueira. Obrigado, Raimundo. A arte imita a vida. E a vida também das organizações, das corporações, por que não? Mas, por outro lado, a vida fecunda e estimula, semeia a arte. Quanto mais a arte reflete a vida, mais ela nos traz um conjunto de ensinamentos e de aprendizagens. Vimos uma peça aqui, escrita em 1606, comecinho do século XVII. Se nós olharmos os jornais de hoje, a televisão de hoje, os julgamentos do STF, a gente vai ver exatamente o mesmo contexto trazido à reflexão nesta obra imortal de William Shakespeare. A hipocrisia, o cinismo. A hipocrisia, pode-se dizer, é o vício da moda, na época de Shakespeare, hoje. No mundo das organizações em geral, nas empresas, ou seria o cinismo? E Machado de Assis nos lembra que o cinismo é a sinceridade do canalha. O que de cinismo nós não vemos hoje nos jornais? O que William Shakespeare, ao nos trazer Rei Lear, nos dizia ontem? A natureza do homem é permanente e universal, no tempo e no espaço. As circunstâncias mudam. Será que nós mudamos com ela? Até que ponto esse processo se dá? Será que os textos de administração, que querem nos trazer as verdades da técnica, traduzem esse contexto de cinismo, de hipocrisia, de arrogância, de falta de empatia, de dispersão, de não compreensão da realidade? O estudante de administração, o operador de administração, muitas vezes quer fazer a verdade da técnica. E a verdade da técnica, às vezes, traduz exatamente, analogicamente, a mesma arrogância do Rei Lear, a arrogância do técnico. O técnico puro é mais perigoso do que um político demagogo e irresponsável, porque o técnico puro é um alienado com o poder. Ele acha que pode fazer da sua técnica, arrogantemente, uma verdade definitiva e acabada, e quer impingir na organização aquela verdade como se fosse a única e verdade definitiva. E aí o risco não é porque uma técnica ela é a melhor de todas, que ela vai ser o remédio para aquela organização que trabalhamos. Quantas vezes nós, profissionais técnicos, que queremos e exigimos do professor, pedimos ao professor que nos ensina a fazer, a gente esquece muitas vezes que é preciso, primeiro, decidir o que fazer. Que o processo decisório antecede a ação. A gente quer fazer e esquece que primeiro tem que decidir o que fazer. Às vezes, o remédio, o dernier cri, a melhor técnica do mundo pode virar veneno para aquela organização. Como é que vai se bater num contexto organizacional aquela verdade que arrogantemente nós técnicos temos e que aprendemos na sala de aula, no último livro que lemos, no último livro que é um sucesso, que queremos impingir isso na cultura das organizações. As organizações não são lógicas como os computadores,
As organizações são psicológicas. Quando os progressos da psicologia social, os avanços da psicologia social, nos revelam que o mundo das percepções é fonte e limite do comportamento humano, surgem infindáveis implicações para o comportamento humano no trabalho. A maneira como eu percebo determina a maneira como eu me comporto. Como é que eu, gerente, técnico, executivo de topo, percebo a realidade? Será que essa percepção é a verdade ou é apenas a minha verdade? Se falou em arrogância, isso me faz lembrar claramente uma expressão de um segundo sermões do padre Antônio Vieira, certamente o maior escritor da língua portuguesa, e ele dizia, né, que a cegueira da arrogância é a pior das cegueiras. A arrogância é a pior das cegueiras, porque ela nos faz não perceber, não ver o que é visível, olhar e não ver o que é visto. Quantas vezes nós, gerentes, como técnicos, porque temos a nossa verdade técnica, achamos que a nossa percepção é a percepção do conjunto da organização. Aliás, a gente vai lembrar que organização, que uma corporação, nada mais são do que ficções jurídicas. A organização não existe se não forem as pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Se nós tirarmos as pessoas aqui desta instituição de ensino, vamos ter prédio, não vamos ter organização. Para que haja organização, há que haver pessoas. E quantas vezes nos ensinam, e até em livros de administração, que era ótimo se a gente se livrasse das pessoas. E ficam o quê? As organizações. E quantas vezes queremos dizer as organizações felizes? Ué, como isso? Organização é ficção. Organizações, né, que são criativas, organizações que são dinâmicas, são as pessoas que se relacionam com pessoas que constituem organizações. E como é que nós tratamos isso? Faltou certamente a Aurelia, que tinha muita simpatia pela sua filha Cordélia, mais jovem, e que, talvez por não falar com clareza o que tinha no seu coração, a incapacidade do rei Lia de ter empatia, de perceber que as duas outras filhas eram absolutamente hipócritas, ou cínicas, ou hipócritas e cínicas, enquanto que a outra, que não sabia colocar-se, que não sabia traduzir em ação completa, em palavras, aquilo que sentia, certamente não conseguiu sensibilizar, porque o velho Lia, no bojo de sua arrogância, não teve a empatia de se colocar na posição do outro, e ver como o outro vê, e não como você veria se estivesse no lugar do outro. Isso me faz lembrar, Raimundo, um verso de Maria Bethânia, antiga, numa música antiga, que o Felipe gosta muito, que ele diz assim, né? Eu arrancarei os teus olhos, e tu arrancarás os olhos meus. E eu colocarei os teus olhos no lugar dos olhos meus, e tu colocarás os meus olhos no lugar dos olhos teus, e eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. E aí a empatia. Se o rei Lia tivesse empatia, certamente teria percebido que a dificuldade de traduzir em palavras o sentimento que tinha de Cordélia é que dali vinha a sinceridade, porque ela tinha uma dificuldade, ele não se colocou na posição dela, mas a arrogância o fez cometer um erro terrível. A gente pensa que isso não acontece todo dia, acontece, como disse, nos jornais, nas revistas, mas quando se me faz lembrar, quando eu fico vendo que o irmão do Alcides briga com o irmão Abílio, e o império do Pão de Açúcar acaba no Casino francês, a gente vê que é briga de família. Quando a gente vê, tem um outro filme que o Conselho trata, que é uma história do Delmiro Gouveia, né? que é uma história também semelhante de um grande executivo brasileiro do Nordeste, que teve sua empresa completamente destruída na sua sucessão.
e colocado nas margens do Rio São Francisco, onde ele tinha criado no começo do século XIX para o XX, 1900, o ponto mais desenvolvido do Brasil, no interior das Alagoas, ao lado do Rio São Francisco. E que hoje é uma miséria só, cidade que, aliás, se chama Cidade da Pedra. A sucessão, a gente pensa que isso é só no Brasil? Não. A gente vê que o condomínio associado, os diários associados, que talvez nem todos saibam, mas as pessoas um pouco mais de idade lembram e sabem que o condomínio associado foi muito mais poderoso do que o sistema Globo de rádio, imprensa e de jornais e televisão tem hoje, é hoje no Brasil. Eles foram muito mais fortes e que hoje, há 40, 50 anos, está brigando de forma terrível na justiça entre os sucessores e filhos no famoso condomínio associado. E quando a gente pensa que isso é só no Brasil, como estava dizendo, a gente olha o L'Oréal, a empresa L'Oréal de cosméticos, tão conhecida, né? E a herdeira, mãe, brigando com a filha, porque a mãe está namorando um rapaz muito mais jovem, 40 anos, e a crise de sucessão se espalha num complexo multinacional como a L'Oréal, e a empresa bate e balança. A gente vê todo dia isso. O cartório das pessoas jurídicas registra uma taxa brutal de mortalidade exatamente na crise de sucessão. Como é que nós nos colocamos isso? Será que nós, ao avaliarmos desempenho, a gente também não cria o efeito de halo? Ou quando somos avaliados desempenho pelos nossos supervisores, o efeito de halo não se constitui? O que é isso? Uma qualidade faz com, ou não, ou aquilo que a gente perceba como uma qualidade, a gente transfere para outras e vai transferindo para outras e faz a profecia que se autorrealiza. Ah, ele é tão pontual. Se ele é tão pontual é porque ele é assíduo. Se ele é tão assíduo e pontual é porque ele trabalha muito. Se ele trabalha muito, ele tem um grande desempenho. Se ele tem um grande desempenho, ele premia a promoção. E ele pode ser assíduo e pontual para não fazer nada. E quantos são assim na organização? E quantos não são promovidos por isso? E a gente não, porque a nossa percepção, produto do preconceito, de que se eu valorizo muito uma determinada característica, no caso da arrogância do rei Lia, o elogio e o amor que teria a ele. Nada mais grave, nada pior do que o preconceito. Porque o preconceito é capaz de fazer com que a pessoa seja exatamente aquilo que o preconceito diz que ela é. Então, uma peça como essa, enseja, eu sei que vocês têm horário de ônibus e eu tenho que terminar aqui, né? Sei que não posso demorar muito, mas uma peça como essa enseja possibilidades infinitas de discussão à luz da teoria das organizações. E é preciso que o Conselho tenha essa responsabilidade. Trazer a boa cultura, a boa literatura e dar um basta bem grande nessa vagabundagem que se chama livro de autoajuda. A nossa profissão não será nada como profissão enquanto ficar achando que os 7 hábitos do monge, o monge no executivo, e como vencer na vida e influenciar pessoas, e essas bobageiras que são ensinadas, que pode ser muito bom para uma ou outra pessoa, mas que não tem nada a ver com ciência, porque não se baseia em pesquisa, porque não tem nenhuma fundamentação teórica, porque é apenas uma porção de lugares comuns que um autor resolve dizer e que, com isso, faz com que uma porção de bobos leiam e compram aquilo, e outros bobos compram e também não leem, porque botam na estante, e todo mundo acha que está fazendo administração. Autoajuda não é administração. Isto não é ciência, é autoajuda. Esses livros parecem umas coisas que distribuem no Rio. Traga o seu ente amado em 3 dias. Traga de volta o seu ente amado em 3 dias. Se a gente ficar colocando administração
E é preciso, mais do que fazer, é preciso aprender a fazer. E é preciso aprender a decidir o que fazer. E é preciso pensar sobre a realidade que a gente atua. As organizações não são distintas do Império do Rei Lear, em 1606. As organizações têm os mesmos dramas. Será só as organizações? Às vezes as próprias nossas famílias. Quantas vezes não lemos os jornais, não sabemos de casos de filhas que exploram os avós e os velhos nos seus salários, nas suas pensões, nas circunstâncias exatamente iguais que nós estamos vendo do Rei Lear, na família e na empresa. A questão aí é de extensão e de profundidade. Temos que refletir sobre isso, porque o administrador não é um biólogo que fica com o seu microscópio olhando os bichinhos. Ele é alguém inserido num contexto social, num sistema humano, se relacionando pessoas, com seus dramas, com as suas dificuldades e também com as suas riquezas. Afinal de contas, o ser humano é a maior maravilha da face da Terra, mas se Cristo tivesse resolvido tudo há 2000 anos, se o ser humano tivesse jeito mesmo, há 2000 anos atrás já estaria tudo resolvido e a gente está caminhando. Estamos melhorando em alguma que eu tenho? Será que eu já pensei que o meu filho pode querer fazer outra coisa diferente do que eu faço ou que eu gostaria que ele fizesse para mim? E mais, será que eu gostaria de ter como meu chefe o chefe que eu sou para os meus subordinados? Muito obrigado.